Boa noite, pessoal. Como vai? Deixa eu abrir minha pauta aqui. Vamos lá. Boa noite, turma. Mais uma segunda-feira. Segunda-feira é dia de live da Avinews Brasil, né? Então, hoje o nosso bate-papo é com o Nélio Randes. Ele é diretor executivo da Avisases, Associação Avícola e de Suinocultura lá do Espírito Santo, e o Nélio já está online aqui. Estamos com 10 pessoas online. Já vou acrescentar o Nélio aqui. Olá, pessoal, vamos lá. Guilherme, muito boa noite. Cristina, Lucídio Almeida, Márcia, Agroqualitá. Oi, Nélio. Ei, boa noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Dia tranquilo hoje? Defendendo tese do MBA? Pois é, tranquilo, muito tranquilo. Muito tranquilo. Você liga pro Nélio e fala, Nélio, a gente pode fazer uma live na segunda-feira, às 7 horas? Eu falo assim, pode, eu só tenho que apresentar a tese do MBA, mas depois eu tô tranquilo. É assim que a gente gosta. Depois de defender a tese ou o trabalho da MBA, entrevista é moleza. Bem que você, né, é barra pesada, né? Para dar conta aí das sumidades que já passaram aí nas últimas semanas, tem que ser fera. Não, é que o papo é bom, aqui passa todo mundo e todo mundo sai satisfeito. Eu vou só acrescentar aqui para a turma que está entrando aqui. Nélio, pode ir cumprimentando a turma, eu vou incluir um comentário para quem for entrando depois, saber com quem nós estamos conversando. Vamos lá, pode fazer aí a introdução. Beleza, eu sou o Nélio Randes, eu sou diretor executivo da Espírito Santo. E agradeço aí, Priscila, a oportunidade de podermos falar um pouquinho sobre a avicultura, né, e também sobre a suinocultura do Espírito Santo. Afinal de contas, as duas andam juntas e não tem como a gente, às vezes, desmembrar, né? Não dá para desmembrar mesmo. Pessoal, peraí, deixa eu só fixar aqui o comentário. Pronto. Tarefas mecânicas manuais aqui, tudo rolando. Pessoal, vocês estão ouvindo bem o Nélio? Claudemir Carli, um grande abraço, Nélio. Fábio Carnevale entrando aqui. A equipe do Nélio, a Avisases, boa noite. Boa noite, turminha. Turminha boa essa da nossa live. Vamos lá, vou dar uma apresentadinha rápida aqui no Nélio. Ele já falou que ele é diretor executivo da Avisases. O Nélio, ele tem hoje 32 anos, mas desde os 12 ele trabalha com avicultura. Ele tá na brincadeira, ele falou para mim que ele tem 44 hoje, meu irmão gêmeo. Aí há 22 anos ele trabalha na Aves, há 18 anos na ASIS, que é a Associação de Suinocultura, e as duas atuam junto. O Nélio também tem uma empresa de consultoria e assessoria em negócios inteligentes. Vamos ver aqui. Nélio, a avicultura está presente em 16 municípios capixabas, sendo Santa Maria de Jetibá, na região serrana, maravilhosa aquela região, o maior produtor de ovos do país, com uma produção diária de 14 milhões de unidades. Será que é por causa do lugar que elas colocam bastante ovo assim? Ô Priscila, eu diria que é em função do lugar, porque a topografia e o clima ajudam, mas fundamentalmente pelo povo que lá trabalha, né? O povo pomerano é muito dedicado à produção de ovos, né? Há mais de 60 anos que produzem, e realmente a gente diz que é uma atividade que deu certo com aquele povo, né? Deu aquela química, né? E hoje a produção em Santa Maria de Itibá é o que graças aí à dedicação, ao empenho, né? De sol a sol, domingo a domingo, de chuva a chuva, trabalhando intensamente para levar esse alimento, né, de qualidade aí para a mesa do consumidor. E em famílias também, né? Eu vi lá na Favesul, foi ano passado, né? Ano retrasado, né? Que teve a última edição 2019, 19, ano passado, né? né? Então eu estive lá e eu estava vendo algumas premiações, era o prêmio de qualidade de ovos, né?
Sim, nós E, já há alguns anos esse concurso, inicialmente com a parceria da Copiave para fazer o piloto, para criar um específico, né, de acordo com a realidade produtiva, e nós fizemos já 2 edições, estamos entrando na 3ª edição do concurso estadual. Inclusive, daqui a pouco eu vou dar informações sobre o que vai acontecer esse ano. e era muito bonito ver o pessoal indo receber o prêmio, porque ia a primeira, segunda, terceira geração, as moças novas, grávidas, famílias enormes e lindas, e todo mundo amando muito o que está fazendo. Então, eu acho que além, realmente, você está correto, além do lugar maravilhoso que é a região serrana do Espírito Santo, também tem a dedicação das pessoas, né? Só aqui mais algumas pessoas estão entrando. Kerley, parabéns pelo trabalho. Paulo Raffi, nosso companheiro de sempre aqui, está entrando. A Tabata Lacerda, do Instituto Ovos Brasil. Carol Covre. A Márcia Schneider, equipe da Oi Frangos, saudando Nélio Randi. Saludos desde Peru. A Maíra Calagua. Tem bastante gente do Brasil inteiro aqui. Nélio, o plano de trabalho da Aves Ases para o ano de 2020, ele abrangia inúmeras ações de apoio aos produtores avícolas nas áreas de sanidade e produção, abastecimento, serviço oficial. Esse plano foi muito abalado pela pandemia? Ele continua abrangendo, né, Priscila? De forma alguma nós podemos deixá-lo de lado, né? A pandemia, ela foi um plus nas nossas atividades diárias, né? A intensidade de trabalho que não só a Aves e Aves certamente tiveram, mas também todas as entidades, né, da avicultura e suinocultura nacionais, né? A começar pelas instituições brasileiras, tanto a BPA, a Ovos Brasil, na promoção do ovo também, mas a Associação Brasileira de Criadores de Suíno, enfim. A gente não pode deixar essas atividades, esses assuntos pararem, porque senão também corre o risco de nós termos alguma dificuldade, algum entrave na atividade em si. Então, sim, o trabalho continuou da forma que vinha sendo planejado, algumas ações tendo que ser readequadas, né, principalmente em função aí da questão do isolamento, das recomendações de não se buscar o contato pessoal, né? Então, principalmente as reuniões que nós tínhamos com os produtores, com a diretoria, com as autoridades, né? Que as associações são muito ligadas e muito próximas das autoridades para desenvolver as ações técnico-políticas, mas também os treinamentos, as palestras, os eventos que envolvem o setor, né? O programa de qualificação de avicultores iniciou um processo aí online, está dando certo. Enfim, nesse momento nós estamos, além de desenvolver essas atividades normalmente, né, procurando levar normalmente, levando muita informação para o produtor, né, e para o produtor e para as, né, porque nós temos um misto aqui no estado, né, você mencionou muito bem, temos a produção aí de postura muito com empresas familiares, mas também temos empresas grandes que tocam aí a avicultura de corte, a própria avicultura de postura e a suinocultura, e o nosso papel era trazer informação, além do trabalho do setor em si, dos setores em si, a informação em relação a esse momento de pandemia. Vocês têm sido muito procurados pelos produtores, sejam as grandes empresas, sejam os produtores familiares. Vocês têm sido muito procurados por problemas relacionados à pandemia? Sim, o produtor, a primeira coisa que acontece é ter dúvida diante de uma situação como essa, né? E, em função disso, nós procuramos nos aproximar o mais rápido possível das entidades nacionais. Nós fazemos parte dos grupos de discussão, dos grupos de debate aí em relação aos problemas relacionados, no caso, à Covid-19, que a avicultura e a suinocultura foram as primeiras atividades organizadas no Brasil que começaram a se preocupar logo em fevereiro, quando surgiu o primeiro caso de Covid no Brasil. No dia seguinte, nós estávamos reunidos em grupos a nível nacional, com as entidades, com as empresas reunidas e discutindo as estratégias. A partir daí, fomos recebendo as informações das autoridades, as orientações
das próprias entidades nacionais, do próprio governo, dos organismos de saúde, e repassando elas aos setores, né, às empresas, aos produtores, provocando reuniões virtuais para que a produção não parasse, porque era preocupação não só nossa, mas também do setor nacional, né, que a produção de alimentos e alimentos cruciais como os nossos não parassem de ser produzidos. Maravilha, a gente está aqui com o pessoal da NutriNews Brasil, a minha irmã mais nova aqui de Brasil, a revista sobre nutrição animal. Eu vi entrando aqui o Cláudio Machado, da Vencomatic, Marcelo Boneto, Raquel Randi, Carla Ilane, Rodrigo Melo, uma turma grande aqui comparecendo na nossa live. Nélio, eu queria que você comentasse um pouco como que está a questão do registro de granjas. A gente viu lá em Minas Gerais, o IMA começou há pouco tempo, um trabalho para registrar as granjas com até 1.000 aves, dentro daquele conceito de que as granjas pequenas podem interferir também dentro de um caso de biosseguridade ou entrada de alguma doença, né? Vocês avaliam que essa pode ser uma tendência para todo o país? Nós vimos conversando com os órgãos estaduais, principalmente o de fomento aqui, a pequena agricultura, né? Exatamente com essa preocupação. Nós temos um setor que está buscando as suas adequações, né? Eu vejo que a produção independente ela tem mais dificuldade para fazer essas adequações, isso nós estamos sentindo aqui também no setor avícola do Estado, né? Existe, inclusive, assim, a gente verifica diferenças, né, entre o corte e a postura, o corte mais avançado, assim como está acontecendo em todo o país. Mas está avançando. O Espírito Santo, felizmente, tem todas as granjas protocoladas, os processos andando. Temos essa dificuldade desse momento de pandemia, que obviamente isso dificulta um pouco, né? Mas tudo, digamos, na linha e no controle. Quanto às pequenas atividades, nós vemos que elas serão as seguintes a se ajustarem, né? E é uma preocupação do setor, porque o risco sanitário não é os problemas sanitários que surgiram a nível de mundial aí, em relação à influenza aviária e outras doenças, apareceram nas produções irregulares, né? Então nós não queremos de forma alguma que essas pequenas produções, até 1.000 aves, sofram nenhuma perda, mas certamente elas precisarão ser adequadas. E aí entra, como eu falei no começo, a ação dos organismos de fomento, né? Obviamente o próprio setor pode dar orientações, mas os próprios os organismos de fomento terão que puxar essa frente para que essas pequenas propriedades possam se adequar. São muitas, né? São muitas. Eu lembro quando a gente compartilhou essa informação do IMA, lá de Minas Gerais, eu vi alguns comentários em redes sociais de alguns produtores falando assim, é mais gasto para terminar de fechar as pequenas granjas de uma vez por todas. Existe alguma forma de olhar isso de alguma maneira diferenciada para que eles não sejam prejudicados nesse sentido de um gasto além do que eles podem fazer? Olha, Priscila, eu vejo que o olhar diferenciado ele tem que ser dado para essas pequenas atividades, assim como é feito o incentivo a essa produção, a fomentação dessa produção, né? A gente precisa trabalhar meios de assistência. Você tem os órgãos aí que podem auxiliar, né? Tanto nessa parte sanitária de orientações, você tem hoje o Sebrae que pode dar um auxílio muito bom no campo também, você tem o Senar que pode dar uma assistência, as agências estaduais que trabalham com essa parte do fomento também. Então, assim, eu acho que esse incentivo, essa ajuda, ela precisa ser no mesmo tamanho da intenção, seja pública ou política, de se fomentar essa produção. É uma questão de responsabilidade. Se nós temos um setor que está trabalhando com responsabilidade, quer ter a produção regulada, com responsabilidade, para evitar que o país possa sofrer
mesma linha também com as atividades pequenas. Tá. Pessoal, o áudio do Nélio tá legal para vocês? Para mim tá um pouco cortado, pode ser que seja a minha internet. Se vocês puderem comentar aí. O professor Stringini entrou aqui também, lá de Goiás. A traqueite é um problema no estado do Espírito Santo? Priscila, cortou aqui para mim. Repete, por Cortou. favor. Eu acho que é a minha internet que está ruim. Em termos de sanidade, a laringotraqueite é um problema no estado do Espírito Santo? Priscila, ela é uma preocupação para o Espírito Santo, né? Porque nós vimos aí de incidências no passado de Bastos, de Itaiandu, e assim como aquelas regiões, o estado também possui aglomeração, né? Uma produção. Então, a atenção nossa sempre é muito grande em relação a esse assunto, né? Nós vimos sempre conversando muito com o órgão estadual, que é o IDAF aqui no caso, a Superintendência do Ministério da Agricultura, em relação às ações que são necessárias para evitar que isso possa acontecer, com o próprio Comitê Estadual de Sanidade Avícola, vem acompanhando, vem tentando se antecipar a qualquer tipo de situação que possa ocorrer. Não que nós imaginemos que amanhã ou depois vai acontecer, mas a gente precisa estar preparado, né? O Estado, ele é rota, né? Principalmente do sul para o Nordeste, enfim, a gente precisa também entender que a gente pode ter aí situações que podem ser trazidas de outras regiões, e isso precisa ser realmente receber uma atenção devida para que o plantel possa continuar seguro. E em que pé vocês estão hoje, nesse trabalho? Olha, a orientação do produtor é muito forte, né? A questão relacionada ao registro, né, ela tem a ação direta em relação a essa questão, quer dizer, os cuidados sanitários nas granjas, né? Paralelamente, a associação vem trabalhando, observando o que aconteceu no passado, nos outros estados onde aconteceu o problema, e tentando, digamos, se antecipar a alguma situação que possa ser antecipada. Mas não há muito o que fazer, né? Nesse ponto aí. Você só pode entrar em ação a partir do momento que existe o problema e quando ele for notificado. Aí sim, né, após essas decisões aí do Ministério da Agricultura, né, aí se pode trabalhar ou não, né, depende da decisão do setor, para o uso de vacina ou tentar outras medidas de contingenciamento para que o plantel possa ficar protegido e também o que está em torno também possa estar, né? Enfim, voltando, são ações e não são muitas, no sentido de tentar se antecipar ou precaver alguma coisa, são medidas preventivas, né? E muita orientação para o setor, né? Isso tem sido muito bem feito e, felizmente, a atenção que os órgãos estadual e federal têm dado, junto com o Comitê de Sanidade Avícola, tem sido muito boa nesse sentido, né? A gente tem podido passar orientações para o setor e acompanhar de perto, né, essa questão relacionada ao registro de granja. Como eu falei, ele tem uma fundamentação e uma relação direta com essa situação aí, que obviamente é a sanidade. Boa noite também para o pessoal da Avinig, Minas Gerais. Eles são quase vizinhos aí, não são? Somos bem vizinhos, estamos colados. Eles vêm para o Espírito Santo tomar banho na nossa água de praia. E até eu iria. Azar o meu que estou longe. Vamos lá. Nélio, na semana passada, a ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura, fez um seminário online com a participação da BPA, especialistas no tema de grãos, e a perspectiva é de altos custos de produção, segundo o que eu escutei naquele seminário, né? Principalmente no que se refere à alimentação. No estado do Espírito Santo, existe já uma preocupação antiga em relação à logística, abastecimento, né?
Como que o setor capixaba está avaliando esse cenário? Pois é, Priscila, um cenário que, além de ter assim muita informação que às vezes não bate, digamos assim, provocando dúvidas, né? Ao mesmo tempo ele preocupa, né? Quer dizer, você tem aí, nós estamos em plena safrinha, ou segunda safra, que é uma safrona, né? E o milho, segundo os produtores, eu vi de um produtor até de Mato Grosso, na área de suinocultura, dizendo, olha, milho vai ficar em X valor aí, vai ficar alto no segundo semestre, né? É, isso realmente preocupa, né, o setor, porque você pode, pela insegurança que existe em relação à informação, né? A gente percebe que tem muitos volumes aí para serem exportados, né? Milho e fundamentalmente soja, né? Eu assisti uma palestra dia desses e a informação é de que vamos exportar em torno de 70 milhões de toneladas de soja, farelo de soja. Inclusive, na palestra se falou até na possibilidade de ter que importar. Quer dizer, isso aí que é uma complicação, né? Enfim, eu acho que as autoridades também deveriam nos dar um pouco mais de atenção, né, nessa questão. Eu acho que o Ministério da Agricultura deveria comunicar de forma mais rápida os volumes que são negociados e que estão sendo exportados, para que o próprio setor também possa se planejar, né? Então, assim, preocupante, né, essa informação distorcida que a gente tem nesse momento. Paralelo a isso aí, como você bem mencionou, nós temos a logística, que é um gargalo forte aqui no Espírito Santo, né? Nós temos hoje aí o segundo ou terceiro maior custo de logística do Brasil aí para esses insumos aqui no estado do Espírito Santo, né? Isso torna o nosso produto mais caro também, né? Aí você envolve a questão especulativa do produto, o momento de incerteza, resulta num custo aí altíssimo para o setor. E nós estamos buscando alternativas já há algum bom tempo, né, para não ficarmos só dependentes da rodovia, né? Quer dizer, nós termos aí um modal alternativo para a rodovia, que seria a ferrovia, né? E nós percebemos aí, isso foi assim, digamos, a gota d'água para o setor aqui no estado foi a greve dos caminhoneiros em 2018, quando passou um filme drástico na mente de todo mundo na frente e vimos que definitivamente não se pode ficar dependendo de um só modal, né? E nós passamos então a ver aqueles ensaios que foram feitos já de 30 anos para cá, para trazer milho do Centro-Oeste por ferrovia, a ver com maior intensidade, né? Então as conversas elas estão muito avançadas nesse sentido, né, com as próprias tradings, né, para que elas possam também nos ajudar nesse sentido, e nós vemos boa possibilidade. Agora, o custo ferroviário da ferrovia ainda também é mais caro. Então, nós vamos ter que trabalhar parcerias, não tem jeito, né? E, assim, o que o setor espera é que ele possa também usufruir um pouquinho dessa ferrovia que traz tanto produto milho e farelo de soja para as exportações pelos portos capixabas, né? Então, nós acreditamos que isso possa ser viável, né? Porque o volume frente às tradings ele pode ser desprezível frente ao operador ferroviário, mas para o mercado o volume não é desprezível. Em termos de volume que é exportado, mais ou menos quanto vem por ferrovia para o Porto do Espírito Santo? Você tem essa ideia? Eu não tenho ideia quanto que está esse ano, mas você vê uma trade falando de 1 milhão de toneladas, outra 2 milhões de toneladas, então o volume bem significativo, né? Nós consumimos, em termos de farelo de soja e milho, mensalmente aí 110 mil toneladas, 105 mil toneladas desses insumos. Isso somente avicultura e suinocultura, né? Ó, o Geraldo Abreu está falando aqui, ICMS tarifa zero, no Espírito Santo ICMS na importação já está com tarifa zero.
E eu queria aproveitar e dar um oi aqui para o Antônio Carlos, da Avivar, lá de Minas Gerais, que está presente. A Tabata está falando aqui, ó, biosseguridade é tudo. José Wilson Rodrigues cumprimentando. E o Paulo César Martins, que se eu não estou enganado é da Biocamp, né? Está falando aqui, ó. Quando a produção de ovos do Espírito Santo será industrializada e exportada? Acho que tá. Espera aí um pouquinho. Tá falhando. Cortou bem para mim esse começo, né, Hélio? Vamos ver se a gente começa de novo. Vamos lá. Beleza? Acho que melhorou um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Só voltando um pouquinho no tema anterior, o Estado ele está apto a importar, né? Nós conseguimos trabalhar com o governo do Estado a legislação aí do ICMS e, como foi dito na palestra aí que eu assisti, que talvez nós tenhamos que importar farelo de soja ou milho, que se precisar importar, nós vamos importar. Nós já fizemos isso outras vezes. Quer dizer, o que nós não podemos é ficar vulneráveis, né? Acho que a produção, seja de ovos, seja de frango, seja de suínos, qualquer outra, ela não pode ficar vulnerável. E isso nós buscamos aí veementemente, né? Desculpa, me fugiu a sua pergunta. Bem, o Geraldo comentou a respeito do ICMS, né? E o Paulo César Martins perguntou aqui, quando a produção de ovos do Espírito Santo será industrializada e exportada? Pois é, Paulo, nós temos indústria que trabalha o ovo líquido, né, o ovo pasteurizado, né, e um bom volume que é processado, né? E esse produto ele vai todo para o consumo interno, né? Vai principalmente naquelas padarias, do pão de queijo aí, dos mineiros, enfim, para os food service, enfim, esse produto ele é consumido internamente. O Estado está começando a fazer alguns ensaios de exportação, né? Tem um produtor, já quase 2, com algum volumezinho sendo exportado, né? O que eu entendo que precisa haver é um investimento maior e uma elevação desses volumes exportados. O Brasil, no ano passado, exportou 0,4% da produção nacional de ovos, né? Isso, com a estratégia de mercado, eu não vejo ela como... por exemplo, o frango de corte, que é mais de 1/3 ou 1/3 da produção é exportada, isso vira estratégia, né? Fica estratégico esse mercado. Então, eu acho que é o setor sentir que precisa realmente fazer uma mesclagem de mercado e começar a mandar os volumes para fora. E aí, eu estendo aí essa pergunta do Paulo Martins, respondendo que a gente precisa fazer isso a nível de Brasil, não é só o Espírito Santo. Acho que todo mundo está fazendo um pouquinho, mas esse pouquinho ainda está muito tímido, diria assim. Boa noite, professor Marcos Café, presente aqui também. Nélio, essa discussão está meio parecida, assim, para mim, está me levando a fazer uma analogia à questão do grão. De que o pessoal exporta o grão, porque o preço do grão no mercado externo é bom e a cotação do dólar também. E os produtores de ovos do Brasil, por enquanto o mercado interno está bom, também não estão muito preocupados em exportar, em construir esse mercado, um mercado mais fiel, né? E eu falo isso muito com base no que eu tenho ouvido dos debates, né? Porque eu não tenho conhecimento prático nenhum disso. É meio parecido, não é? Bem, na verdade, Priscila, eu acho que a gente precisa ter uma visão um pouco mais além, porque nós estamos, assim, fomentando muito o consumo interno e, felizmente, o trabalho que o Instituto Ovos Brasil vem fazendo está fantástico nos últimos anos, quer dizer, a informação é de que 2019 fechou com 230 ovos per capita. Então, assim, você tem ainda esse conforto que pode ser entendido dessa maneira para o setor estar direcionando o produto todo internamente, né? Mas eu volto a falar, assim como a gente percebe demais proteínas, e no caso também do frango de corte, eu creio que seja estratégico pensar numa alternativa de mercado, né? E aí,
já que o setor ele está criando esse hábito de trabalhar em conjunto, de fomentar o consumo em conjunto, talvez ele possa trabalhar de forma conjunta, fomentando também os volumes para exportação. Quer dizer, se o produtor aí começar a pensar em 5% do volume dele para destinar ao mercado externo, ele vai começar a construir, né? Construir um caminho que a gente sabe que não é fácil de ser construído, né? E o melhor, aproveitando a expertise de que já existe em outros setores também, assim como o próprio setor de frango de corte, que podem, pode entrar reboque, possa abrir esse mercado para aí realmente a turma ir se habituando em relação a esse tipo de mercado. Mas você está certa. Enquanto está se consumindo bastante ovo internamente e Deus queira que continue assim, realmente vai ter esse conforto. Ó, o Paulo César Martins fez mais um comentário aqui. Ó. Desde 2003, 2 governadores estão se revezando no governo do estado com muitas promessas. Quando a ferrovia já prometida sairá do papel, aí o Ideraldo comentou aqui, na sequência. Paulo César, na verdade, temos a ferrovia. O problema é o terminal para retirar o produto do trem. No porto, no porto, a área alfandegada e a Receita Federal não aceitam compartilhar ML e mercado interno e mercado externo. Daí o Paulo César agradeceu aqui o comentário e eu vou emendar com uma pergunta que eu tinha aqui. Ó. Hoje, a sua tese do seu MBA foi a respeito da questão do impacto, né, da logística dos insumos de produção de ovos, e você tratou a ferrovia como uma opção. Eu queria que você comentasse um pouco, certo? Você tem informações que a gente não abordou aqui nessa live ainda. Pois é, antes deixa eu só falar que eu já esqueci, o Paulo Martins vai fazer uma palestra boa para nós daqui uns dias, nós vamos fazer uma palestra online top, né? Então, início de agosto, se eu não me engano, acho que dia 4, dia 5 de agosto, nós vamos ter uma palestra do Paulo Martins online. O Ideraldo Lima... Dentro do Qualificados? Dentro do Qualificados, exatamente. Para o setor e qual de vai frango... ser o tema do Paulo? Agora você me apertou, agora eu não lembro mais, mas eu vou ver até o final aqui e vou te falar. Não tem problema, você manda para mim e eu divulgo na News. O Paulo pode citar o tema aí. E o Ideraldo Lima, um grande parceiro da avicultura do Espírito Santo, na época da greve dos caminhoneiros, ele foi secretário de Estado da Agricultura, né? E ele tem razão em relação aos terminais. Só que daquela época para cá, avançou um pouquinho mais, porque as ações que foram desenvolvidas exatamente no governo onde ele estava presente, né? Onde o próprio governo do estado, na época da greve dos caminhoneiros, ele pegou me faltou o termo agora correto, desapropriou volumes de farelo de soja que seriam exportados e destinou internamente para o mercado interno, e também, junto com a Conab, destinou volumes de milho que estavam lá para venda balcão para também socorrer o setor local, né? Então, lá nós vimos que as tradings podem ter disponibilidade de milho dentro do território capixaba através da ferrovia. Basta destinar uma parcelazinha do contrato que possuem para a exportação e deixar de volume de milho ou de farelo de soja para o mercado interno. E já existem trades que enxergaram isso, que é possível, e estão fazendo esses estudos. E esses terminais, sim, eles são um gargalo. Até pouco tempo você só contava com terminais de portos mesmos e terminais alfandegados, mas hoje já existe aí opções de terminais externos ou até próprio dentro dos terminais alfandegados para receber produto nacional. Então, assim, nos últimos 3 anos o assunto ele vem evoluindo bastante, né? E o que nós queremos é que, ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos anos,
a avicultura vinha lutando muito para isso, a avicultura e suinocultura, e aí o Dr. Eustáquio, eu vi ele entrando aí na live, o Dr. Eustáquio Agrizzi, que era um trabalho, mais de 30, 40 anos, tentava trazer para a ferrovia, mas eram operações spot, na época que tinha ferrovia, vagão disponível, o custo era mais barato, mas quando esse custo se elevava, você tinha essas dificuldades que aconteceram nesses últimos 30, 40 anos. E aí, entrando nessa questão aí da defesa da monografia que eu fiz aí hoje, né, felizmente, né, e graças a Deus, noites pouco dormidas, mas que valeram a pena, a conclusão que a gente chega, Priscila, é que se o setor ele próprio junto com a ferrovia, ele não vai conseguir competir com as grandes tradings, né? Os custos. Desculpa, Nélio. Ele cortou um pouquinho. Se o setor. Se o setor tentar fazer os contratos com o operador do sistema, com a ferrovia, ele não consegue custos bons, porque o custo é muito alto, né? Ele não consegue competir com as tradings que têm os volumes bem altos e conseguem fretes que a gente sabe que são menores. Então, a nossa linha de trabalho está sendo exatamente aquela que eu comentei anteriormente, né? Mostrar para as trades que oferecer milho e farelo de soja é um bom negócio para o Espírito Santo e que elas podem pegar parte do frete que seria destinado para exportação e trazer para o mercado interno, disponibilizar num terminal, né? Aí isso envolve, obviamente, contratos de mais longo prazo, o setor está preparado para fazer isso, né? Porque uma das vertentes que vem sendo discutidas dentro do setor e o produtor aos poucos está trabalhando, quer dizer, se precaver em relação a milho, então ele vai ter que fazer contratos futuros com o produtor ou com as empresas que sejam, exatamente para que ele possa segurar o seu abastecimento. Então, isso culmina, coincide exatamente com a necessidade de você fazer parcerias de longo prazo e com quem pode ter a competição, fazer a competição em relação aos preços para os volumes que são transportados pela ferrovia. O Paulo Martins entrou aqui. No Qualificáveis, dia 5 de agosto, conversaremos sobre o uso racional de antimicrobianos na avicultura industrial, um caminho sem volta. Vamos ver aqui, o pessoal está comentando, vamos ver se a gente vai ter que voltar alguma coisa do bate-papo, né, Lio? Porque a turma aqui está participando bastante. O TM Costa, ele está falando aqui, qual a lacuna para crescimento no mercado interno? Eu vou continuar lendo os comentários e a gente faz uma geral, tá? O Hideraldo pode ser usado terminais não alfandegados, mas a VLI dá propriedade às tradings. Vamos ver aqui. A Maíra Calágua está falando parabéns pela apresentação, muito interessante. O Hideraldo arrestou o farelo de soja que seria exportado, aquele comentário que você fez, né? Kerley Mesquita, no tema da logística entra a construção da unidade armazenadora da Conab em Viana, sendo que foi extinto o Plano Nacional de Armazenagem. A Kerley, corrigindo, unidade de armazenamento. O Geraldo, terminais privados, como citei acima. Na greve dos caminhoneiros, a Kerley está comentando, na greve dos caminhoneiros, a Conab, através do programa Venda em Balcão, liberou mais de 6 mil toneladas de milho, que você comentou também. O Tiago, do Sebrae. MBA aonde? Na Exalc. É quase um especialista em agronegócio pela USP. Isso aí. Chique no último. Um dia você... Um dia você vai ser o quê? Igual ao Tiago, do Sebrae. Chique. Todo mundo conhece o Tiago do Sebrae aqui no estado. Todo mundo conhece. Vamos lá, Nélio. O que você comenta dessas últimas colocações aí? Bom, em relação à lacuna existente no estado, eu acredito que seja em relação ao que se produz e ao que consome, né?
O Estado ele é bem abastecido pela produção interna, né? Tanto aí em relação a ovo, carne de frango e suíno, né? E assim, nós temos inclusive volumes que vão para fora do estado, nós temos indústria que manda para fora do estado, e o ovo também, obviamente, nós produzimos muito acima daquilo que se consome internamente, né? O suíno que tem um volume um pouquinho menor, né? E que a produção dele também ainda está abaixo daquilo que se consome, né? Mas com uma tendência de crescimento, né? Principalmente da indústria de carnes, né? A estrutura que foi preparada nos últimos anos, e aí vale destacar, Priscila, que a avicultura e suinocultura vem de uma produção independente nos últimos anos, que teve que passar por inúmeras adequações. Então, a integração, o sistema de produção integrado é uma realidade que muitos brigaram para acontecer, e o setor viu que não tinha como trabalhar diferente, e a indústria foi preparada para isso, né? Hoje nós temos aí a indústria avícola com 40% de ociosidade podendo crescer, né? A produção de suínos também, né? O que pega, às vezes, o estado do Espírito Santo, e assim como acontece muito com outros estados aí do Nordeste, principalmente, sofre muito com a enxurrada de produtos a custos baixíssimos aqui do estado. E aí não tem como você competir, concorrer com esses produtos. Quer dizer, existe algum milagre aí da produção vindo de fora em determinados momentos que faz com que o produto seja ofertado abaixo do custo de produção. Mas isso tudo faz parte de um projeto de desenvolvimento das atividades. E aí tem, o Paulo mencionou aí os dois governadores que estavam no poder nos últimos anos e que continua. Esse trabalho foi, no setor das carnes, principalmente, foi feito um trabalho de formiguinha, e hoje ele já está começando a mostrar os resultados, mostrando que o setor precisa ter mais competitividade diante dessa concorrência, né? Não que nós não queiramos que entre produto de fora, de forma alguma, o mercado é livre, né? Mas que ele seja justo também para o setor local, que emprega tantas famílias aí, e leva aí tanto desenvolvimento para o Estado, né? O ovo, ele tem aí, segue a vertente nacional, quer dizer, o consumo é crescente, né? Precisamos prestar atenção para não fazer besteira, digamos assim, né? Mas o ovo vem navegando aí numa onda boa, e que o produtor volta a falar, ele precisa dar atenção aí à questão da exportação. E aí, em relação a esses comentários aí de abastecimento, de armazéns, né? O Kerley, que é da Conab, né? Inclusive eu conversei com ele hoje, ele disse muito bem. Nós tínhamos um projeto de uma planta de armazém público aqui no estado, uma das 10 a nível de Brasil, e isso foi derrubado ainda no governo passado. Quer dizer, dificultou mais ainda assim, essa intenção de tornar mais viável o insumo para o Espírito Santo, né? E era um projeto que estava atrelado à ferrovia, quer dizer, ele seria um potencializador da própria ferrovia, né? E assim, eu acho que a questão da ferrovia é uma questão de tempo para que ela possa ser resolvida, e de uma forma muito prática, né, como eu mencionei anteriormente. Pessoal da Granja Saudáveis, cumprimentando, Eduardo Schneider, De Carli Claudimar, deve ser Claudimar De Carli, né? Nélio, como está o sistema de integração do frango de corte no Espírito Santo? Acho que a gente dá tempo de colocar a pergunta dele, e eu fazer também mais uma pergunta na sequência. Acho que dá para você responder, dá tempo de falar tudo. É o que eu disse, Priscila, a indústria veio preparada. Obviamente, ela veio atrelada a fomentar a produção integrada, a integração, né? Hoje existem no estado 3 integradoras na área de frango de corte, né? E elas possuem plantas preparadas aí para abastecer, para crescer em mais 30%, 40% a produção.
E isso fez com que o setor de produção se transformasse nos últimos anos, né? Hoje você vê um setor aí de produção muito avançado na tecnologia, granjas automatizadas, pressão negativa. Então, o setor que faz realmente frente à produção nacional e com tecnologia mundial. E a propósito, isso é uma realidade das atividades como um todo, né? Quer dizer, indo já para a postura comercial, aqui o Estado importa tecnologia, deve ter um índice de automatização dos mais altos aí do país, né? E uma produtividade aí que está entre as pontas, quer dizer, o Estado é referência, né, hoje já em determinadas situações com relação à produção. Maravilha. Boa noite, Lucas, Marciléa, Benito. Nélio, você tem falado aqui, a Avisases ela já anunciou a sexta FAVESU para os dias 23 e 24 de junho de 2021. O tanto que nós ficamos recolhidos esse ano de 2020, 2021, nós vamos ter que dar uma pernada aqui, outra ali, para cumprir as agendas todas que se acumularam, né? Primeiro eu queria ressaltar assim, a gente esteve na última edição da FAVESU, Avenews Brasil, fazendo a cobertura. É um evento excepcional, lindo, muito bem organizado. Os produtores presentes na feira, né, que é o grande atrativo da feira, as empresas querem estar em contato com os produtores, e isso a gente viu lá na FAVESU. Vocês têm feito um trabalho para ampliar o alcance da FAVESU, né? Para tornar ela como um evento regional. Eu queria que você comentasse um pouco sobre todos esses preparativos para a próxima edição e esse novo... É um novo olhar para o evento? Sem sombra de dúvida, né? Nós estamos preocupados, né, com esse momento que está acontecendo, isso é o que pode sobrar aí de sequela para 2021 e, obviamente, nós vamos ter que tentar usar a criatividade e a inteligência para fazer um evento que possa estar apto a receber todos com segurança. A FAVESU se consolidou nas últimas edições, né? Aquilo que era o papel que ela se propunha fazer, está fazendo, que atendeu a indústria, as empresas, os fornecedores, está Tá cortando muito, Nélio. Peraí. Quando a gente consegue entender, eu não te interrompo, mas agora deu uma bela cortada. Vamos de novo, FAVESU. Corta de novo se interromper. Bom, nós estamos fazendo o evento consolidado, como eu disse, né? E nós estamos trabalhando agora a questão assim de fortalecer o evento, né? Nós, além de trazermos os produtores, as empresas, as indústrias e aproximá-las dos fornecedores, né? Nós estamos agora trabalhando as periferias, digamos, os estados vizinhos do Espírito Santo, né? Principalmente o norte do Rio de Janeiro, a zona da Mata Mineira, o sul da Bahia, né? Que são produtores e empresas conhecidas nossas e que nós temos condição de oferecer parceria para eles, né? Para que eles possam também ser atendidos no evento regional que está consolidado, que possui uma credibilidade, que ele é extremamente profissional, técnico, leva muita informação para o produtor e que, felizmente, as empresas já têm respondido com positividade, né, tendo interesse já nesse evento, né? Nós lançamos aí, a data já está marcada desde 2019 para realmente marcar na agenda, mas a divulgação começou há cerca de 20 dias atrás e as empresas já estão respondendo e todo mundo na expectativa. E nós estamos já na construção dele para que ele possa ser feito da melhor maneira possível, possa atender também todas as expectativas do produtor, das empresas, dos parceiros que são os expositores, trazer as informações legais aí e que a gente possa realmente ser um diferencial no contexto regional. E o Fábio, eu acho que é Foch que fala, ou Fosc, não sei. Haverá também concurso de qualidade de ovos. Pois o concurso de qualidade de ovos
ele foi construído em parceria com a Copeave e esse ano ele entra na 4ª edição, concurso de qualidade de ovos capixaba, né? E o concurso de qualidade de ovos da Copeave. Aí podem dizer, mas poxa, 2 concursos? Primeiro, o concurso de qualidade de ovos da Copeave, ele foi criado em parceria com a Copeave para atender os anseios também dos cooperados da Copeave e foi uma maneira de nós elaborarmos um evento próprio, um evento único, né? E a partir do momento que nós tínhamos toda a dimensão desse concurso, nós ousamos então fazer um concurso estadual, né? E esse ano nós estamos ousando novamente, nós queremos fazer um concurso online, né? E aí, essa semana nós já vamos divulgar aí a data do concurso, né? Ele vai acontecer no dia 9 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, Dia Mundial do Ovo. Nós acreditamos que não seja um dia, não existe dia mais propício do que isso para comemorar esse Dia Mundial do Ovo, mostrando aí a qualidade dessa proteína e que felizmente nos últimos anos nós temos conseguido incentivar o produtor aqui no estado do Espírito Santo a recorrer, a buscar, né, que essa é a intenção do concurso de qualidade. O produtor fazer a sua parcela de esforço para que ele possa oferecer um produto de qualidade sempre melhor para o consumidor final. Então, vai acontecer de forma online, ele vai ter um número de jurados reduzidos, e agora o nosso trabalho é para que a Avnews, as demais mídias aí possam no dia ajudar a fazer uma grande festa aí, para que a gente possa divulgar esse evento e comemorar, né, ele ser parte integrante das comemorações do Dia Mundial do Ovo. Muito boa ideia, viu? Gostei muito. Só botar um oi aqui. O Gustavo Perdoncini é de qual empresa mesmo, Nélio? Eu tenho medo de falar errado e magoar. Gustavo Perdoncini. Gustavo Perdoncini é da MSD, não é? É da MSD, né? Fiquei com medo de falar e errar e aí magoar. O Ideraldo aqui, ó, o que impressiona na Favesu é o nível de organização liderado pelo Nélio e sua equipe. É impressionante. O trabalho é gigante e eles ficam andando assim no evento, assim, essa cara de sossegado que o Nélio tem, a equipe dele também. Parece que está tudo totalmente sob controle, não tem imprevisto nenhum. É impressionante. Você já está naquela região que é linda. A Helenita da Hora do Ovo está mandando um monte de coraçãozinho aqui e eu reconheço a foto dela que tem uma flor, então ela já vai ajudar a divulgar o concurso de qualidade de ovos, né? O pessoal da Ambientares Consultoria, parabéns Nélio e a Aves, todos os eventos que realizam são sempre bem estruturados e todos os participantes colhem os frutos. Nélio, achei ideia sensacional de fazer esse evento online, porque eu acho tão legal o concurso de ovos, assim, para mim, quando eu cheguei, assim, sem conhecer, achei uma coisa muito curiosa. E eu acho que fazer ele online a gente pode levar para um número muito maior de pessoas, não só do setor. É uma coisa muito interessante. Nós também achamos, Priscila, que quando começou a se discutir fazer ou não o concurso, dizemos, olha, vamos fazer, nós temos que tentar. Eu acho que errado, o não nós já temos aí, né? 50%. Vamos tentar que não ocorra. E você dizendo que o nosso pessoal é muito tranquilo por evento, né? Eu lembro no ano passado, uma pessoa da nossa equipe disse o seguinte: você não está preocupado? Isso no dia do evento. Eu falei assim, o que eu tinha que me preocupar já passou, agora eu tenho que curtir o evento e tenho que fazer ele dar certo, não tem jeito, né? E assim, tudo, né? Nós temos também uma programação já pelo lado da suinocultura, né? Esse ano também a BCS vai puxar aí a Semana Nacional da Carne Suína, né? Vai ser no início, na primeira quinzena. E toda a programação é online, né? E nós também estamos trabalhando nessa linha da suinocultura aqui do Espírito Santo, levando treinamento para a indústria, levando informação para as faculdades, né? E aí é geral, eu acho que levar informação para os estudantes, seja de nutrição, seja na área gastronômica, seja de medicina, é muito importante. E isso, nossos 3 setores aqui no estado, eles fazem muito bem. Eu acho que a nível de Brasil também, né? Quer dizer, tanto a carne de frango, tanto o ovo, tanto a carne suína,
eles desmistificam a informação errada, né? Aquela história de hormônio, do colesterol, do uso da banha ou não, enfim. Eu acho que é esse o trabalho que nós temos que fazer enquanto entidade e setor, né? É muito legal você ver um setor engajado, né, e defendendo o seu produto. E está certo, ele tem que fazer isso aí. E isso é um reflexo da associação ou das associações nos trabalhos que fazem nos últimos anos. Não só do Espírito Santo, mas de todo o Brasil e capitaneado pelas belíssimas entidades nacionais que nós temos. Nélio, temos 5 minutos para o encerramento. Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Os 5 minutos finais eu dou de presente para o entrevistado. Tem alguns que não conseguem nem ter 5. Muito bacana essa iniciativa de vocês aí para conversarem aí com os especialistas, com aqueles que são as autoridades, conosco que somos aí meros mortais e que estamos aí no dia a dia da avicultura e da suinocultura. Eu acho que é muito importante. Eu sou suspeito em dizer, mas eu defendo muito o trabalho em conjunto, né? Os nossos associados aqui no estado, eles veem o que nós trabalhamos de forma conjunta, tanto que a avicultura e a suinocultura trabalham as questões inerentes de forma conjunta também. Eu acho que nós temos que fortalecer isso, seja no âmbito do mercado, seja no âmbito sanitário, seja no âmbito da política. Nós precisamos cada vez mais nos fortalecer, né? E o reflexo dessa união a gente vê nitidamente a cada dia. Volto a dizer, o momento que nós estamos passando aí de pandemia, certamente ele foi minimizado para os setores de avicultura e suinocultura, porque nós tivemos entidades nacionais competentes que no dia seguinte do primeiro caso de Covid no Brasil chamaram todos os estados e nós passamos a conversar. Então eu vejo dessa forma. E o restante é o restante. Nós temos que trabalhar de forma muito progressiva no dia a dia, né? Trabalhar aí para os gargalos, seja na sanidade, na produção, no abastecimento, na logística, no tributário, no político institucional, a qualificação do produtor, enfim, atender às demandas do associado. Esse é o papel que nós temos enquanto instituições e que eu acredito que se nós continuarmos unidos, né, nós consigamos aí vencer os desafios que aparecem no dia a dia. É isso. E obrigado aí pela oportunidade. E vocês podem contar agora com a Suíno Brasil, mais uma irmãzinha da AgriNews, suinobrasil.com. Quem tiver pauta de suinocultura pode mandar para suinobrasil@grupoagrinews.com. Pessoal dando parabéns, a Avimig aqui, ó. Parabéns, Nélio, grande condutor da avicultura e suinocultura do Espírito Santo. Parabéns, Priscila, mais uma bela entrevista. O Tiago, parabéns aos envolvidos pelo evento. A Delurdes falando aqui, linda entrevista. Bom, né, que fica todo mundo feliz, né, Nélio? Agora, na segunda é dia de live da AgriNews Brasil. Então, segunda-feira que vem, dia 20 de julho, a nossa live vai ser com o analista econômico do Rabobank, Wagner Yanagisawa. Sempre às 19 horas, eu conto com vocês para a gente fazer essa análise do aspecto das perspectivas para segundo semestre, essas coisas todas. O Paulo César, parabéns à AgriNews e Suíno Brasil. Pessoal, muito obrigado, Nélio, você sempre arrasando, sua modéstia é impressionante, porque a sua capacidade é gigante. Muito obrigada a todos vocês fazem a nossa entrevista ser legal, porque todo mundo participa, não é não, Nélio? Isso aí, isso aí. Muito bom ver todo mundo participando, muito legal. Um abraço a todo mundo, um abraço, Priscila, e muito obrigado novamente. Muito obrigada, boa noite a todos, até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.